Efésios 5, 22 ao 27. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, nessa manhã, eu queria falar um pouco sobre a finalidade para onde tudo aquilo que nós começamos desde sexta-feira, falando sobre o plano de Deus, o propósito de Deus, aonde isso vai dar. Só que aqui é uma coisa muito interessante, que o coração de Paulo é falar sobre o destino final da igreja. E Paulo vai falar de marido e mulher. Coisa estranha, né? Paulo vai falar de casais para falar da finalidade para onde a igreja tem que ir, depois de tudo que nós falamos, dela ser escolhida, dela ser eleita pelo Senhor, dela ser amada pelo Senhor, dela ser predestinada pelo Senhor, dela ser redimida pelo Senhor, dela fazer parte desse grandioso plano da salvação. O Senhor deu tudo a essa igreja. O Senhor deu fé à igreja. O Senhor deu amor à igreja. O Senhor deu uma disposição a esse grupo de pessoas salvas para terem uma vida de oração. E ontem nós vimos que isso tudo é uma revelação desse superlativo amor de Deus, o grande amor com que Deus nos amou. E aqui Paulo, ele começa falando: mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Hoje o feminismo tomou conta de uma forma tão agressiva da sociedade contemporânea que nós vivemos, que hoje falar de submissão é uma coisa que é quase que o contrário, né? Porque as mulheres são independentes hoje. As mulheres têm suas profissões, as mulheres têm seus trabalhos, tem mulheres que têm filhos, que são pais e mães. Então hoje a gente vive uma questão social que a gente poderia dizer que é muito avassaladora. Quando você pega mulheres como a Joana, que criou 3 filhos, como a minha mãe, que criou 3 filhos, como a Fátima, que criou as filhas, é um pouco assim, né? O marido, quando a gente entra num casamento, a gente entender que ela deva se submeter a gente, mas a palavra submissão não é que a mulher tem que ouvir calada, aguentar calada e fazer tudo calado, não é isso. No original grego, a palavra tem um sentido de andar do lado do outro, deixar ser amada. O texto aqui seria assim: mulheres, sejam amadas. Deixe seu marido te amar. Abra o seu coração para ele, deixe que ele ajude você. É isso que Paulo está dizendo. Mulheres, sejam em tudo sujeitas ao marido, aceitando o cuidado, aceitando o carinho, aceitando o amor. É isso que é submissão, irmão. Submissão não é que a mulher agora ela tem que fazer tudo que o marido disser. Né? A gente que somos do passado, temos mais de 40, a gente se lembra como foi os nossos pais, se lembra? Eu acompanhei um que ele chegava em casa, o marido, sentava no sofá e fazia assim: mulher, vem tirar meu sapato. E ela ficava aterrorizada com aquilo. Mas o conceito de submissão era avassalador. Mas graças a Deus, irmãos, que a Bíblia não pede que as mulheres sejam escorraçadas, humilhadas, depreciadas. Não, irmãos. A mulher foi tirada do seu lado, amém? A mulher não foi tirada debaixo dos seus pés e nem sobre a sua cabeça. A sua mulher
Lá no Éden, ela foi tirada depois que você dormiu. Deus rasgou a sua costela e tirou uma pessoa semelhante a você. Por que do lado? Porque ela é sua companheira, amém, irmão? Amém, casais? Aleluia, amém? Ela é sua companheira, entendeu, Paulo? Mara é sua companheira, entendeu, Carlinhos? Ela é sua companheira, entendeu, Valdeci? Ela é sua companheira, entendeu, Fábio? Ela é sua companheira, entendeu, o presbítero? Ela é sua companheira. Irmãos, como relativizamos a questão da submissão? Hoje se tornou um negócio complexo. Mas aqui Paulo diz assim, ao seu próprio marido, olha que lindo, como ao Senhor. Submissão fora de Jesus é anarquia, é guerra, é briga, é coisa forçada. A pessoa fica forçando. Já viu que tem irmãs assim? Não, eu tenho que me submeter ao marido, irmão. Fora do Senhor, a nossa submissão é falsa. Tem que ser em Cristo. Como? Quanto mais você for à presença de Cristo em oração, colocando o seu coração ao Senhor, debruçado aos pés dele, falando, Senhor, meu marido às vezes me trata de forma tão ignorante, tão inconveniente, me deprecia, me trata mal, fala essas coisas rudes comigo. Irmã, não briga, amém? Leva em oração. Às vezes os nossos lares têm coisas que a gente precisa, como mulheres, a gente precisa levar os nossos maridos ao Senhor. A nossa vida, a gente sabe que não é fácil. Não é fácil sair de manhã e ter que trabalhar o dia todo. E de vez em quando você chega em casa, ainda tem que fazer comida, ainda tem que cuidar de filho, ainda tem que limpar a casa. Irmãs, dá graças a Deus pelo seu marido, amém? Foi o Senhor que te deu, irmãos. É isso aí mesmo que o Senhor te deu. Mas você tem que estar no Senhor. Você estando em Cristo, você vai conseguir suportar as aflições no seu casamento, amém? Dia a dia você vai passando por tribulação, porque o casamento é um ambiente de crescimento. É onde Deus propicia que o Carlinho cresça e a Monique cresça. Às vezes um erra e o outro tenta ajustar e pede perdão, irmãos. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que nos ensina o caminho da esposa, porque, versículo 23, Paulo disse, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. A quem as mulheres devem submeter? A homens que se submetem a Cristo, que estão debaixo da submissão de Cristo. Se você, irmão, está debaixo da submissão de Cristo, a sua esposa vai se submeter a você. Não precisa ficar gritando, faz isso, faz aquilo, tem que ser assim, é do jeito que eu quero. Irmãos, o encabeçamento de Cristo, o senhorio de Cristo no seu lar resolve tudo. Paulo diz aqui, Cristo é o cabeça da igreja. Como que Cristo é o cabeça da igreja? Porque ele governa daqui para cá, irmão. Não existe nenhuma exigência louca de Cristo para a igreja. Cristo fica fazendo assim algo que você não queira corresponder ao coração dele? Não. Como que Cristo te ganha, irmão? Como que Cristo te atrai? É como em Cantares de Salomão, a sulamita. Ela viu que o amado havia se perdido. E ela saiu para procurar pela cidade. E ela foi de um lado para o outro e começou a filhas de Jerusalém, aonde está o amado? E ela não encontrou, foi para casa, fechou a porta, trancou a porta e deitou. Está no livro de Cantares de Salomão. Enquanto ela estava deitada, é assim que Cristo, como cabeça, atrai a nossa atenção. Ele colocou as mãos nas frestas das portas e começou a abrir a porta, que é o coração da sulamita, que é uma figura da igreja, amém, irmão? Cristo nos atrai com carinho, com amor, com um beijo, com um abraço.
Não é ferro e fogo, não, irmão. A gente quer levar ferro e fogo, vai dar certo. Não vai dar, não. Elas são emotivas. Elas são sensoriais. Elas precisam de beijo, precisa de carinho, precisa de abraço, precisa de aconchego. É assim que Cristo te fez para te atrair para Ele. Ele afagou o seu coração, Ele te abraçou, Ele te beijou, Ele se relacionou contigo. Por isso Cristo é o cabeça da igreja. Por isso quando Ele fala assim, olha, Alex, eu quero a sua vida por completo, eu quero você dessa forma, você não fica se esperneando para falar com Ele. Você não despreza o amor dele. É porque ele cuida da gente com carinho, irmãos. Então a gente, debaixo do encabeçamento de Jesus Cristo, entendendo que Jesus Cristo é o nosso cabeça, a gente se submete a Cristo e as nossas esposas aceitam o nosso respeito, o nosso cuidado, o nosso carinho e o nosso abraço, os nossos beijos. E aí eu não vou contar o resto porque é proibido para menores de 18 anos. Mas a gente sabe, irmãos. A gente sabe o que é estar debaixo da direção do Senhor. Então Paulo, no versículo 24, ele diz assim, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Paulo está parafraseando o que ele já começou a dizer no versículo 22. Um homem sujeito a Cristo, debaixo do encabeçamento de Cristo, naturalmente a mulher corresponde ao cuidado dele. Depois que Eva saiu da costela de Adão, Adão não falou assim, olha Eva, pega a vassoura e varre a casa. Está na hora de lavar roupa, o tanque está cheio. Não, irmãos. Teve agora o doutor João Neto, deixa eu falar, aquele advogado famoso, muito famoso no Instagram. Ele espancou a mulher, arrancou sangue dela, sabe por quê? Ele entrou dentro de casa, falou, você não está fazendo nada. Gente, tem hora de repouso, tem hora de descanso. Tem dia que a mulher não quer lavar louça, tem dia que a mulher não quer lavar roupa, tem dia que a mulher não quer varrer a casa. E o que, que você faz? É você que tem que fazer, amém, irmão? Amém? Amém? Amém. Marido varre casa, marido lava louça, marido lava roupa, irmãos. Marido troca fralda de filho. Marido faz mamadeira para criança. Esse negócio de que o marido é o provedor da casa, ele trabalha. E a mulher que trabalha também, igual a minha esposa. Ela chegou dentro de casa, não, amor. Você vai fazer a comida. Não existe isso, irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, olha, mulheres, sejam submissas porque o seu marido é sujeito a Jesus Cristo. Um homem sujeito a Jesus Cristo divide os fazeres do lar. Quer saber se você é de Jesus Cristo? Não é o quanto você lê a Bíblia, não, irmão. É o quanto você varre a casa. Amém? Amém? É de Jesus? Tem que ter a loucinha lavada, agrada a mulher. Aí à noite você quer um cheirinho, quer um beijo. A mulher não dá beijo nem cheiro, não. Proibido para menor de 18 anos. Você fica ali, atribulado. A mulher chega descabelada, nem banho toma. Que mulher é meio doida. Ela chega, ela varre, ela faz tudo, faz comida, ainda deita na cama, aí não tem nada, irmão. Não tem nada. Fala, Deus. Então, irmão, vamos lá, vamos voltar. Versículo de número 25, agora. Maridos, amai vossa mulher também como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, amar as esposas é se dar por ela. Não é exigir nada dela. Coisa que não tem no meu casamento é exigência. Ellen fala, tem que fazer isso. Eu sou tão na minha, eu falo, escolhe a forma que você quiser. Não é que eu não sei, mas eu sei que quando ela fala, vamos ver isso aqui, já está pronto. Elas são especialistas, irmão.
Ah, vamos comprar assim. Ela já sabe a cor, ela já sabe o tamanho, ela já tem a medida, ela só quer que você aprove. Se você desaprovar, ela vai falar assim, mas eu não quero esse. Não é assim, Paulo? Mede, tira e vai. Aí depois fala assim, eu queria uma ajuda. Qual é a cor que você quer? Ah, a cor que você quiser. É a cor que ela já escolheu, irmão. Mas nós somos chamados a amá-las, amém? O nosso papel, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é esse nosso papel. Vou te falar abertamente, o nosso papel é se submeter às esposas. Nós não gostamos dessa palavra, que a gente acha que a mulher tem que submeter a nós. Quer salvar seu casamento? Quer viver vida feliz? Quer ter vida sexual, ó, arrebentando? Se submete a ela, vai ser todo dia. Você vai fugir de casa, vai correr, pede para sair, vai ser todo dia, irmão. Mulher gosta de homem submisso. Finge que se submete, irmão. Finge. Porque ela já vem com a roupa pronta, o móvel que vai comprar já está pronto. Tá tudo, a televisão, o que ela, irmão, não briga não, ama, amém? A gente que paga, a conta é nossa. Você ama, ganha os louros, proibido para menor de 18 anos, entendeu? Mas você vai ser abençoado, porque você vai amá-la, como que Cristo ganhou o nosso coração. Nos amando. Ele não brigou com a gente, ele não ficou discutindo o que a gente seria, o que a gente deveria de ser, se a gente era isso, se a gente fumava, se a gente bebia, se a gente fazia isso, se a gente fazia aquilo. Não, irmão. Essa proposta de casamento que fica com réplica e téprica, brigando, discutindo, arrazoando, deixa isso pra lá, irmão. Ela quer só o seu amor, amém? Amém. Ela quer só o seu amor, e no amor vem um cartão, amém? Deixa o cartãozinho com ela. Empresta, fala assim, amor, eu esqueci. Eu esqueci lá dentro do armário. Ela vai falando, ele não esquece cartão. É que a gente tem que esquecer, irmão. Quer salvar seu casamento? Esquece o cartão. Aleluia! Irmão. É porque parece que a gente parece que são casais de quarto separado, com vida dupla. Parece que o meu cartão é meu e o dela é dela. Não, irmão. Por isso que Paulo diz aqui mesmo que a mulher vai se unir ao seu marido e serão os dois uma só carne. Amém? O que é ser um? Só um. Só você sabe o que tem na sua conta bancária. Tá 10 anos casado. Aí ela fala, eu nunca vi um lerite de pagamento. O cara ganha 20 mil, tadinha. Ela fica se esforçando. Com 2 saláriozinhos o cara ganha. Esconde o lerite. Eu conheci um irmão que uma vez eu fui na casa dele, a mulher falou assim, até hoje eu não sei quanto fulano ganha. Eu me esforço, eu trabalho, eu mantenho a casa. E ele fica trocando passarinho na feira. E troca passarinho, e troca gaiola, e vive de rolo. Aí um dia eu falei, irmã, pede a ele o lerite. Aí ele falou, não, você não precisa saber o quanto eu ganho, não. O que eu já ganho, aquele moralismo, né, patriarcal, do patriarcado. Eu boto comida dentro de casa, irmãos. Mulher não vive de comida, não, irmãos. Você pode botar arroz e feijão. Ela gosta da brusinha da Shopee, querido. Dá um cartãozinho lá com meio salário. A Shopee canta o dia inteiro. Não, mas dá, irmão. Vai com 3. O que acontece? Você vai ganhando espaço, irmão. Relacionamento não é você só viver em torno da sua própria vida. É amando a sua esposa. E Paulo continua dizendo assim, para que a santificasse
tendo-a purificado por meio da água pela palavra. Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo. É assim, se você abre sua vida para sua esposa, é cartão de crédito, é o lerite, é o quanto você ganha. Irmão, você vai fazer uma coisa que a igreja esqueceu de fazer. A liderança acha que o papel do cuidado é na igreja. Deixa eu te falar, a sua esposa não tem que ser cuidada por pastor, não, irmão. Quem tem que santificar a sua esposa é você, amém? Chamar ela para orar com você. Tá pensando o quê? Elas vêm cheias de problema, irmão. Problema no trabalho, é problema com criança, é problema com filho, é problema de família. E ela chega dentro de casa, o lugar de refúgio é você. Só que a gente não tem tempo, a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente congrega uma vez no mês. Não, irmão. Por isso que eu estou nutrindo em Itaboraí, congregar, levar Derek, Jaqueline, congregar sexta, domingo, e quanto for, aonde. Irmão, por quê? Vida cristã é uma vida de lavagem da água pela palavra. Os casais só são limpos quando eles sentam juntos e leem a Bíblia juntos. Quanto tempo tem que você não lê a Bíblia com a sua esposa? Que você não ora com a sua esposa? Esse é o fracasso dos casamentos na igreja. Que é muito fácil para a igreja para ouvir o pastor pregar. E dentro de casa. Tem pessoas que têm vida dupla. Na rua ele é agente secreto, em casa ele é agente secreto. Quando sai, ele bota a roupa de crente, a Bíblia de crente, o hino do crente, o dízimo do crente, a oferta do crente. Não, irmão. Seja crente com sua esposa, amém? Santifica ela, leia a Bíblia com ela, ore com ela. Paulo diz aqui, você vai lavando essa pessoa que você ama. Aí a pessoa fala assim, ela não liga para nada. Claro, você não ajuda ela. Você não lê a Bíblia com ela. Você não gasta tempo com ela, irmão. Deixa eu te falar. Vida matrimonial não é vida de sexo, amém? Sexo é um complemento. Daqui a pouquinho você vai estar com 70, 80, 90 anos. Acabou, querido. Nem Viagra dá jeito. Nem o Tadalinha dá jeito. Tem que ser uma vida de devoção diante de Deus. O amor não é mais sexual, irmão. Isso é quando é novinho, é malhadinho, com a barbinha pretinha, né? Quando começa a 60, já é uma luta. Já começa na luta, na briga. E como que a gente deve manter o relacionamento? Com comunhão. Mas hoje os papéis estão invertidos. Você pega os casais, tem mulheres aí que não se comportam como uma mulher de 70 a 80 anos. Eu estava no ônibus, eu vi uma cena, eu vi uma mulher de 80 anos cantando um menino de 17. Eu quase falei para a velhinha. A velhinha malhada. A velhinha no shape. E o garotão ficou encantado, né? Velha no shape. Aquela velha deve ter uns 30 netos, rapaz. E o garoto ficou encantado, eu fiquei olhando para aquilo. Olha a inversão de valores. Era para ela estar mostrando a beleza da maturidade para aquele menino. O que é ser uma idosa. Não estou falando de crente, não. Tem muitas idosas que não são crentes que prestam respeito para os outros. E tem irmãs que não têm respeito nenhum. Porque não cuidam da sua casa, nem do seu marido, nem dos seus filhos. A maneira, irmão, deixa eu falar para você, de cuidar do seu lar não é encher o carrinho de compra no mercado. Isso você tem que fazer. Casou? Levou para casa, filho? Mete o cartão. Tem que dar comida para essa mulher. Tem que comprar roupa para ela. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Pratica, irmão. Leia a Bíblia com a sua esposa. Abre a palavra com ela, ora com ela, acompanha ela. E Paulo continua dizendo, olha só que lindo, no versículo de número 27. Qual é a finalidade? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sabe qual é a sua igreja? Chama aí o nome da sua igreja, quem é casado. A minha é Ellen, amém?
Fala aí o nome da sua igreja. Fala, Carlinhos. Qual é o nome da sua igreja, Valdeci? Fátima. Fala. Os noivos também tem que falar. Vai, qual é a sua? As solteiras também que estão esperando no Senhor. E os solteiros também. Só quem não fala... Isaac falou alto. Brena! Falou! Porque a nossa igreja é aquela pessoa que está mais próximo da gente. É aquela com quem você cuida, com quem você anda. A igreja que você reúne só é prosseguimento dessa pequena igreja que está na sua casa. Na verdade, a verdadeira igreja é a sua família. É a mulher que Deus te deu com os seus filhos, com os netos. Ah, mas eu cheguei, já estou no 5º casamento. Não importa, se veio filho, são seus também. É, irmão. Eu casei com a minha esposa, já tinha Esther. A minha esposa considera a Esther como filha dela. A gente tem que parar desse negócio do mundo da lua, irmão. A gente tem que, de fato, entender que o Senhor, Ele quer que a gente viva como uma pequena igreja no lar. Paulo diz aqui, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, irmãos. Propósito de Deus, usando a figura de marido, de mulher. Marido é uma figura de Cristo. A mulher é uma figura da igreja. E Paulo mostra que a submissão de Cristo ao Pai deu a ele essa bênção dele se tornar o cuidador da igreja que ele salvou. Por isso Paulo diz que a igreja foi salva por Jesus. E às vezes a gente negligencia. A gente acha que quem tem que salvar o nosso casamento é o retiro de casais. Não é não, querido. É o encontro de casais. Não é não, querido. É você. Você tem que ajudar a sua esposa, acompanhá-la, amá-la, desejá-la. E às vezes a gente fica omisso. Deixa as coisas passar. Casamos pegando fogo, magrinha, bonitinha, no shape. Aí ela começa a comer pão, tomar Coca-Cola. Fica estressada contigo, só que ela não briga. Aí ela bota tudo no pão. E a gente também no queijo. A gente sai comendo, irmão. Sente e ore com ela. Abra seu coração. Confessa o que está no seu coração. Quer manter seu casamento de pé, como Paulo diz aqui, para ser uma igreja gloriosa, uma pequena igreja no seu lar que é sem mácula. Ai, irmãos, como a gente precisa cuidar das nossas esposas. Quantas mulheres estão maculadas no casamento? Não conseguem sair do relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo não é só quando você bate nela, não. É quando você fica gritando. Faz isso! Eu já não falei! Quando você a diminui. Você deixa ela magoada, machucada, depreciada. E não pede perdão, que a gente é difícil, não é, irmão? A gente faz. Aí de noite a gente quer o patati, o patatá, e não dá nada certo. Não dá, irmão. Maculou, não tem como, irmão. E elas são amáveis, elas não nos abandonam. Ela suporta a gente, ela anda com a gente, ela vai lá e ela... Irmãos, eu vou falar uma coisa. Nós não suportamos a metade que essas mulheres aguentam. É dor no parto, é sofrimento, é abuso. Já vieram de casamentos que foram humilhadas, depreciadas, abandonadas. Vai, sobe, desce. Quando menstrua, acabou. É um problema, irmão. Então, o nosso chamado aqui, Paulo está dizendo, é para a gente não deixar a mácula entrar no coração delas. Outra coisa, nem ruga. Já viu que ela fica desesperada? Cada mês já viu a prateleira? É Natura, é Avon. Fica meia hora porque não quer ter ruga. Não quer envelhecer. Mas eu vou falar para vocês, irmãs, o envelhecimento faz parte
da maturidade cristã, amém? Ser velho não significa que seu marido não te quer mais, amém? Se o seu marido é um servo do Senhor, submisso ao Senhor, que ama o Senhor, e ele é um devoto da palavra de Deus, ele não vai te deixar por uma novinha. Não vai não. Mas tem que ser crente. Porque tem uns aí que ficam na academia malhando, porque ele quer outra. Essa é a pessoa que Deus te deu, irmão. Você casa com ela bonitinha, cinturinha de pilão, depois vai engordando. Entendeu, Lucas? Daqui a 30 anos, filho. Lucas também, esse bração vai sumir, irmão. O que vai restar? O que vai restar são as rugas. A Joana, irmão. Eu conheci Joana jovem e a Mara jovem. Nem te conto, Paulo. Ele também conheceu. Ele conheceu ela. Também, não é? É antigo. É antigo. Entendeu? As rugas fazem parte. Mas aqui, em referência à igreja, o Senhor não quer que a nossa experiência com Ele seja envelhecida. Sem amor, sem carinho, sem admiração. Quanto tempo faz que você não admira ela, irmão? Quando ela se veste é para você. Não é. Ela se veste para outra. Estou mentindo, irmão? Mulher não se veste para o marido. É que ela quer que a outra veja o quanto ela é bonita. Aí ela passa perto de você e fala, essa roupa tá horrível. Acabou, irmão. Deixa ela vestir a roupinha que ela gosta, amém? Deixa ela usar o que ela gosta. No bom sentido. Não é sensualizar, sexualizar, mas algo que seja modesto, que tenha boa ordem. Então Paulo continua. Nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O propósito de Deus, irmãos, é que no final ele, nessa figura de marido e mulher, que é Cristo e a igreja, Paulo chama esse de um grande mistério. No final ele vai dizer, esse grande mistério eu falo de Cristo e a igreja. Mas que metáfora linda, que tipologia bonita, né? A mulher é a igreja. O marido é Cristo. Imaginou a nossa responsabilidade, irmão? Nós representamos Jesus na nossa casa. Então o que Jesus espera da gente? Que a gente leve a nossa pequena igreja, que é as nossas esposas, que são mães dos nossos filhos, que nos receberam com os filhos que tivemos do primeiro ao segundo casamento. Irmãos, é um ambiente para a gente ser feliz. Amém, irmãos? Quantas pessoas queriam estar no seu lugar? Com uma mulher simples, uma mulher que te acompanha, uma guerreira. Você vê, tem mulheres que são guerreiras, irmão. A minha é uma guerreira. Me suportar saindo, indo e vindo, irmão, eu viajo muito. Eu tive até que diminuir a minha agenda para estar mais perto da minha esposa. Porque ela entendeu que ela, na minha vida, ela é uma figura de Cristo. Ela é uma pessoa que precisa corresponder. É uma figura da igreja. E ela precisa corresponder ao meu amor. E às vezes a gente sabe, né, que temos muitos problemas. Mas resolva, amém? Se magoou, pede perdão. Se feriu, se arrepende. Não deixa para outro dia, não. Paulo diz assim, não põe o sol sobre a sua ira. Não leva para a cama, não, irmão. Mesmo que ela fale, vai dormir no sofá. Fala, me perdoa, mas você vai ficar lá. Fica lá, mas a porta está entreaberta. Você tomar um banho, passar aquele perfume. Ela vai estar lá te esperando, irmão. Essas mulheres nos amam, amém, irmão? Para nos suportar, né, Débora? Para suportar a gente, irmão.
Eu sou difícil, irmãos. Principalmente a gente que conhece isso aqui, ó. A gente se torna o homem mais complexo do mundo. Vou te contar uma experiência do maior pregador que já houve na história. A.W. Tozer. Tozer é chamado do profeta do século XX. Viajava os 4 continentes. E pelo chamado do Tozer, Tozer quase sempre não estava em casa. Não viu os filhos crescer, não levou os filhos na escola. Que Deus levantou Tozer para sacudir a América. Todo mundo temia A.W. Tozer. Era um homem magrinho. Mas eu sou um pedacinho na frente do Tozer. Um dia a esposa o recebeu em casa. E tinha irmãos, né, que ele tinha uma igreja local. Cadê o senhor Tozer? Ela falou, ele está vindo de navio, está cortando o continente da Ásia para casa. E Tozer chegou. E quando ele entrou em casa, ele viu os irmãos e ela chamou ele na cozinha e falou, amor, eu estou sobrecarregado com filhos. Aí Tozer falou assim, eu preguei o mês inteiro, mas eu voltei para casa para lavar a louça. Entendeu? Às vezes é isso que ela quer. Não é a pregação, muito ensinamento. Ela quer que você ajude. Por isso, 1 Pedro diz assim, maridos, vivei a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? Varrer chão, lavar roupa. E hoje a gente tem a máquina. Tem irmão, eu estava na casa do irmão, eu vi uma trouxa de roupa e tinha uma máquina zero. E a irmã falou, irmão Fábio, não se preocupa não, essa roupa eu vou botar para bater. Eu chamei o irmão. Falei, irmão, é só separar as peças por cores, não é assim, irmão? Me ensinaram lá em casa, separa por cor. Senta aí que eu vou te... Senta aí que eu vou te ensinar. Separa, porque eu jogava tudo, eu não sabia. Teve um dia que eu joguei uma maquinada, saiu vermelho, cor de abóbora roxa. Falei, agora acabou o casamento. E eu escondi as roupas. E elas encontram, elas são peritas. Eu falei, meu Deus, é igual aquele negócio, tá quente, tá frio. Ela falou, o que você tá falando, negócio de crente frio? Eu falei, irmão, eu confessei logo o meu pecado, que eu manchei de roupa toda. E eu falei pro irmão, eu aprendi em casa. Separa as roupas, não bota branco com vermelho, não bota marrom com tal cor. E aí ele falou, depois disso, irmão Fábio, eu aprendi a lavar roupa. Eu falei, você não aprendeu não, que a minha mãe botava meu pai, quando jovem eu vi, botava meu pai para lavar no tanque. E ainda batia no meu pai. Meu pai era submisso, pegava o negócio, descia o couro. O velho foi embora. Não aguentou apanhar. Porque a lei Maria da Penha é só para as mulheres. E os homens que apanham. Oi? Tem homem que apanha, irmão. Agora o falecido dono da Embeleze, a mulher batia nele, espancava o velhinho. Também ele tinha 80, casou com uma de 20. A novinha era cor e cartão. Cor e cartão. E tem que vender produto pro cabelo. Enquanto vivo, ele procurou a delegada. Chegou lá, a delegada olhou pra cara dele. O que você ouviu? Eu sou dono da Embeleze, eu levo 3 esposos por dia. Prendi ela, falou. Pode prender não. Mulher te não prende não, a gente só prendeu. E o velho saiu chorando. Morreu. Então, irmão, se você tá apanhando, dá glória a Deus. Não tem lei para te proteger não, querido. É só a lei de Deus. Senhor, dê graça pra gente. Para descontrair um pouquinho, né? Senhor, nos dê graça. E esse é o plano final de Deus, olhando para o nosso casamento. Cristo vai levar a igreja para a eternidade. Então deixa eu te falar. Mulheres, leve seus esposos para a eternidade. Amém? Homens, leve as suas esposas para a eternidade, porque o fim é conduzir a sua mulher para o céu. Amém?
Vai chegar uma hora que ela vai embora. Chegar uma hora que o Val não vai ter a Fátima. Tem um irmão chamado Randy Alcorn. Ele tem um site chamado Ministério Eterno. E ele perdeu a esposa dele de câncer. E eu sigo o site dele. Eu nunca vi um irmão amar tanto uma mulher depois da morte. E ele escreve poemas, que eu gosto de poema, né? E ele escreve: Senhor, eu nunca conseguirei colocar outra na minha vida, te perder, irmão. Então desfrute dessa pessoa que o Senhor te deu hoje, amém? Cuide dela, ame, respeite, ajuda a cuidar dos filhos, viva a vida comum do lar. Não é depreciar não, irmão. Varre quintal, lava a louça, acompanha, leva o filho na escola. Eu sabia que tem homens que são tão machistas que ele não leva filho na escola. Na escola do Pedro só tem eu de homem. Eu até brinquei com a Ellen, eu falei, eu fico constrangido, é um monte de mulher, que os homens acham, não, que eles, a mulher que leva. Não, irmão, eu sei que trabalha. Não gosta de assistir reunião de filho. Então que o Senhor, irmãos, nessa última mensagem, ilumine o nosso coração, amém? Minha palavra não seria essa. Seria Efésios 4, e desde o jogo eu fiquei lutando com Deus, chutando a bola, e no meu coração só vinha Efésios 5. Cheguei em casa aqui para tomar banho, Efésios 5, 1000 peixes, Efésios 5. De madrugada eu acordei, o Val me viu lendo ali, estava lendo a Bíblia, Efésios 5. Eu ia para Efésios 4, sem o Espírito Santo me levava para Efésios 5. Então eu sinto que o Senhor queria falar com a gente, amém? O Senhor dê graça para a gente nesse final de comunhão. Te louvamos, Senhor. Agradecidos pelo seu caminho, Senhor. Pela sua direção para a nossa casa, para a nossa família, para os casais. Que os casais que estão aqui, Senhor, sejam esse modelo de Cristo e a igreja. Que as mulheres sejam a igreja no seu lar. Sejam aquela parte mais frágil, que precisa de cuidado e de carinho. E que a gente, como uma figura de Cristo, a gente se entregue por ela, Senhor. Não queremos levar nossas esposas simplesmente na igreja para serem cuidadas pelos líderes. Nós queremos liderar o nosso lar, Senhor. Queremos liderar os nossos filhos. Queremos liderar, Senhor, os nossos parentes, os nossos amigos. Traz uma visão clara de Cristo e a igreja para nós. Não queremos mais ficar de um lado para o outro, andando perdido. Por isso, nos ajuda nessa manhã. Ajuda os casais que aqui estão, se estão com dificuldade no casamento. Nessa manhã pedimos que o Senhor restaure o casamento. O Senhor restaure a vida conjugal. Estão com problemas com a criação dos filhos. Senhor, ajuda esse casal. Restaura o casamento e os filhos dele. Se tem filhos com problema com justiça, preso, nessa manhã rogamos, traz paz para o coração desses pais. Liberta os nossos filhos da prisão, aconchega o nosso coração, nos ensina a amar também os nossos filhos adolescentes, já homens, quando erram conosco, Senhor. Não nos deixe ser bravios, iracundos. Nós queremos amá-los como o Senhor nos ama. Queremos cuidar deles com respeito, com carinho, com devoção, com piedade. Nos ajuda, Senhor. Também os jovens que estão aqui, que ainda vão casar, prepara o casamento deles, dá o que eles necessitam, Senhor. Emprego se não tem, se estão atrás de casa, móveis. Senhor, prepara tudo para que esses jovens casem e sejam uma figura de Cristo e a igreja. Glorifiquem o Senhor. Senhor, abençoe os filhos dos irmãos. Toma os nossos filhos, toma o Pedro, a Esther, nas suas mãos nessa manhã. Cuida da Esther na pré-adolescência, Senhor. Não deixa a Esther cair na mão de homens do mundo, se perder nas drogas, em vícios. Salva minha filha nessa manhã. Salva o Pedro, Senhor. Também salva o filho dos irmãos, Senhor, nessa manhã. Que nós oramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.